Oi gente, tudo bem? Aqui é Maria do Transição e Coragem e hoje a gente vai falar de um assunto que é a dúvida de muitas meninas durante o processo de transição, que é chapinha e secador, ou prancha, ou como você chama aí na sua terra, porque eu sei que existem muitas variações. Mas a gente vai falar de todos esses processos térmicos que alisam o cabelo. O que eu tenho pra te dizer, a princípio, é que não existe um certo ou errado. Porque quando a gente tá na transição, tem dias que a gente não aguenta o nosso cabelo com duas texturas e a gente vai pra um evento, alguma coisa do tipo, e a gente quer fazer sim uma chapinha, uma escova, pra poder se sentir um pouco melhor ali com a nossa autoestima e com a nossa aparência. Dito isso, que não há certo ou errado, a decisão é só sua, mas você tem que saber o que você vai estar fazendo no seu cabelo. O processo da transição é um processo que a gente tem que ter consciência de tudo aquilo que a gente coloca no seu cabelo, seja de produto, seja de procedimento, qualquer coisa. E se você nunca parou pra pensar no que essas coisas podem fazer com o seu cabelo, que seja uma simples chapinha que a gente pode pensar que a princípio é só lavar e sai, o que isso pode fazer com o seu cabelo? Se você não parou pra pensar, esse é o momento. Então vamos começar falando dos estragos que esses procedimentos podem causar no cabelo. Você com certeza já ouviu falar que chapinha e secador não são coisas boas para o cabelo, não são coisas que vão deixar o seu cabelo mais saudável. Mas, como eu já disse pra você, você pode ter aquela visão de que é só lavar que sai, é só uma chapinha, quando eu lavar meus cachos estão de volta. Mas, gente, nem sempre isso vai ser verdade, tá? Porque a chapinha e o secador, elas praticamente fritam o seu cabelo. E não só isso, esse calor excessivo pode acostumar o seu cabelo a ficar nesse formato reto, porque o nosso cabelo, ele tem como se fosse uma memória. E aí essa memória vai acostumando, né, com o que você vai fazendo com ele repetidas vezes e o seu cabelo vai tendo a tendência de ficar dessa maneira. Então, de nada adianta você parar de alisar o seu cabelo e fazer chapinha sempre, sem parar, toda vez que você lavar a cabeça fazer chapinha, porque você simplesmente só vai estar mudando a forma de alisar o seu cabelo. Você não vai estar alisando mais com química, mas vai estar ali alisando com esses outros procedimentos. Uma outra coisa é o Babyliss. O Babyliss, gente, não escapa de ser vilão porque ele também tem aí um processo térmico em cima do seu cabelo. Só que ele acaba sendo um pouco menos pior porque em questão da memória do fio, ele não vai fazer a coisa reta, né? Ele vai deixar ali ondulado ou cacheado. Entretanto, não é o seu cabelo natural. A memória que ele vai estar dando para esse cabelo não é do cacho natural, não é a curvatura exatamente do seu. Então, continua assim sendo um vilão. Eu não tô dizendo pra você que você não pode fazer nunca. Eu tô te explicando o que esses procedimentos fazem com o seu cabelo para que você tenha ciência cada vez que você vai fazer algum desses do que você tá fazendo, do que você tá submetendo o seu cabelo. Eu entendo totalmente que às vezes é muito difícil durante a transição a gente se sentir bem e só com um desses procedimentos a gente vai se sentir bem pra sair e tudo mais. Só que vamos tentar não fazer disso uma rotina, porque a partir do momento que você vai fazer isso com frequência, o seu cabelo se acostuma e você não vive o processo da transição de um jeito completo, que é o que? Você ir desapegando de ver o seu cabelo nesse formato liso, nesse formato alisado, nesse formato que não é o seu. O calor da prancha e da chapinha, eles prejudicam a nossa parte externa do nosso cabelo, a nossa parte externa do fio. A gente tem uma armadura nesse fio que se chama cutícula e aí quando a gente vem com esse calor excessivo, a gente vai danificando e acabando com essa armadura, fazendo pequenos buraquinhos ou quebrando mesmo essa armadura, o que prejudica muito o nosso cabelo. Ele fica extremamente mais frágil. O calor, ele vai induzir a formação desses buraquinhos que eu falei, e aí esses buraquinhos a gente pode chamar de microporos. Então o seu fio fica completamente danificado ali externamente, como se ele tivesse esburacado e desprotegido. E a gente não quer isso pro nosso cabelo, porque o cabelo cacheado e o cabelo ondulado, a gente já tem a tendência a ter um cabelo que o fio é mais fino. Por mais que as pessoas achem que o cabelo cacheado ou crespo, né? Cabelo cacheado ou crespo, eu falei ondulado, mas é crespo.
que as pessoas acham que é um cabelo mais grosso e tudo mais, mas não, o nosso cabelo tende a ser mais fino. E quando a gente vem com a chapinha e com a escova, a gente acaba deixando ele mais danificado, mais sensível ainda, porque essa camada externa, que é a cutícula, tá sendo danificada, tá sendo aí esburacada e ficando cheia de microporos. E esse processo independe se você vai estar fazendo com a chapinha, com a escova ou com o Babyliss. O que vai formar esses microporos e destruir aí a sua cutícula é o calor, esse calor em excesso. Então a gente deve fugir desses três o máximo que a gente puder, porque toda vez que a gente fizer, a gente tá aí causando esses danos no nosso cabelo. E todos esses danos que eu falei pra vocês, eles acabam aumentando a porosidade do nosso fio. O nosso cabelo, ele vai perdendo água muito mais facilmente. Ele tende a secar muito mais rápido. E a gente sabe que a água do nosso cabelo, o que hidrata o nosso cabelo é a água. E quando ele perde muita água, ele tende a ficar mais ressecado, ele tende a ser um cabelo que vai quebrar com mais facilidade e ser um cabelo que vai ficar com uma aparência de nada saudável. Então é um cabelo que vai requerer muito mais hidratação do que o normal, é um cabelo que não vai aparentar estar bonito, não vai aparentar estar saudável, e enquanto você acha que você tá ali deixando o seu cabelo mais bonito e que aparentemente pra você é uma coisa mais bonita durante a transição, durante esse processo que você ainda não aceitou o seu cabelo, por dentro ele vai estar extremamente mais feio, porque ele vai estar mais mal cuidado e você vai ter que trabalhar muito, correr muito atrás para continuar mantendo esse cabelo saudável. E os danos para transição, gente, não param no fio do cabelo. Os danos vão muito além. Por quê? Porque o processo de transição é um processo que a gente tem para entender o nosso cabelo, para descobrir o que esse cabelo gosta, para conhecer esse cabelo. E enquanto a gente está passando pela transição, não é uma transição apenas capilar, é uma transição também mental, é uma transição de aceitação. E quando você está ali só alisando o seu cabelo, fazendo direto, qual é a aceitação que está acontecendo? Nenhuma. Você simplesmente mudou a forma de alisar, você continua não se aceitando e você não está se acostumando com o seu cabelo. Você não entende o que o seu cabelo gosta, porque ao invés de você estar preocupada com o produto que você vai usar para cuidar daquele cabelo, você está tendo que ficar preocupada em como você vai deixar o seu cabelo mais liso por mais tempo, não suar, não fazer a raiz crescer, quanto tempo que você vai demorar para fazer a chapinha, que você vai ter que acordar mais cedo para poder fazer. Então, você acaba usando o seu tempo, que seria para ter uma transição capilar de qualidade, que você aproveita tudo que você pode ter nela, para uma outra coisa, que é continuar com a preocupação do seu cabelo alisado, mesmo que de uma outra forma. E quando você não se acostuma com o seu cabelo, você não sabe lidar com ele, depois do seu Big Shop é muito complicado. Porque você pode cortar esse seu cabelo, fazer o Big Shop, e aí de uma hora para outra você se ver cacheada, natural, e não sabe lidar com esse cabelo. Sem dizer que, depois que você faz esse Big Shop, você pode continuar com partes que não vão conseguir cachear, porque foram alisadas pelo processo térmico. Foram alisadas pela chapinha, foram alisadas pela escova que você costumava fazer. Então você vai estar num pós-BC. Você vai estar com seu cabelo danificado, com partes lisas ainda e sem saber cuidar dele. E você não quer um pós-BC desse jeito, né? Porque se você acaba com o cabelo desse jeito, você vai querer voltar a alisar, porque você vai achar que a transição não valeu a pena. Mas é porque você não soube e não pôde aproveitar esse processo, já que você estava preocupada com o alisamento. Então, gente, ao invés de se preocupar tanto com a chapinha, ao invés de se preocupar tanto em deixar o cabelo alisado, eu sei que é difícil, mas ao invés de fazer isso, se preocupe em conhecer o seu cabelo, em saber lidar com o volume que ele vai ter. Porque o cabelo cacheado, a gente tem muito mais volume, o cabelo crespo, a gente tem muito mais volume. E o cabelo chapado, alisado, a gente não tem volume nenhum. E o volume não é uma coisa que seja fácil de você aprender a lidar, porque a gente sempre foi ensinada de que o volume é feio. Desde que a gente era pequenininha, a gente ouvia que o nosso cabelo estava muito cheio, estava muito armado, e não é de uma hora para outra que a gente vai aprender a lidar. Então a gente tem esse processo da transição para a gente aprender a ir lidando aos poucos, a ir conhecendo esse cabelo, a ir gostando desse cabelo. E também é um processo para a gente quebrar os nossos preconceitos, porque a gente também tem preconceitos sobre o nosso cabelo, porque a gente aprendeu a vida toda que não era bonito, e aí a gente olha no espelho e não acha bonito. Então a gente tem que usar esse processo para ir quebrando isso.
E não só a questão do cabelo, de você achar o cabelo bonito, essa questão de você quebrar esse preconceito te leva a você se aceitar, aceitar o seu cabelo como é, aceitar a sua trajetória, aceitar a sua história com o seu cabelo e entender que esse cabelo é seu, é único. Acredite você em Deus, você vai acreditar que foi Deus que te deu. Acredite você no que for, você vai acreditar que aquele é um cabelo que nasceu com você, te pertence e que você tem que amar ele do jeito que você é. Mas não é questão só de eu ficar aqui falando pra você, você tem que viver esse processo e cuidar do seu cabelo diariamente para poder aprender a amar isso. E durante o processo que você está fazendo escova e chapinha, você não consegue fazer isso. Porque você não vai estar lidando com o seu cabelo, você não vai estar vendo o seu cabelo natural crescer, você não vai estar vendo o crescimento desse fio, você não vai estar vendo a necessidade desse fio, você não vai estar se olhando no espelho, você não vai estar se reconhecendo. E aí é muito mais fácil de você ter um pós-BC frustrada. Porque você não conhece aquela pessoa que você vai estar olhando no espelho. Você não aprendeu a amar aquele cabelo, você não aprendeu a amar essa nova pessoa. Você não foi de encontro durante o seu processo de transição a coisas que te machucavam. Porque quando a gente olha no espelho e vê aquele cabelo crescendo de um jeito que a gente não via há muitos anos, a gente lembra do porquê a gente alisou. A gente lembra do que as pessoas falaram que fizeram a gente alisar, a gente lembra das sensações ruins que a gente sentia quando tinha nosso cabelo natural e a gente aproveita para se curar disso. Então, ao invés de você passar a sua transição fazendo chapinha e repetindo o mesmo processo que nunca te deixou satisfeita, que só te deixava satisfeita no dia que você saía daquele salão com o cabelo liso e durante algumas semanas e daqui a pouco já começava a te irritar porque sua raiz estava crescendo, vai de encontro a um processo que vai te deixar satisfeita e se entregue de cabeça. E eu não digo pra você se entregar de cabeça e de ficar pensando só no seu cabelo, mas se entregar nessa mudança sua que é de dentro pra fora, tá? Esse é um conselho que você deve adotar muito, muito mesmo, porque o processo de transição pode te transformar, mas você tem que dar uma chance a ele. Não é proibido você fazer escova, não é proibido você fazer chapinha. Se você sentir necessidade, faça, mas o quanto menos você fizer, é melhor para o seu cabelo e é melhor para você conseguir agarrar esse processo. E aí, uma dica que eu vou te dar para você não cair nessa tentação de você fazer chapinha, em primeiro lugar, conte os dias que você tá sem fazer chapinha. Cara, quando você chegar a 1 mês sem fazer chapinha, você não vai querer mais fazer chapinha. Muito provavelmente você vai ficar com dó de fazer. Você vai olhar pra trás e falar, caramba, eu já tô 1 mês sem fazer chapinha, eu vou fazer agora, começar a contar do zero. E cada dia é importante. Você faz chapinha sempre, aí você fica 1 semana sem fazer, gente, já é uma vitória e tanto. Seu cabelo já agradece e você já se reconhece mais. Então vai contando esse tempo que você tá sem fazer chapinha, compartilha com outras pessoas, comemora mesmo. Olha, tô 1 semana sem fazer chapinha, tô há 1 mês sem fazer chapinha, porque realmente é uma vitória. É como se a gente estivesse saindo de um vício, gente. A gente tava viciada em não se aceitar, e agora a gente vai largar esse vício de lado e começar a olhar pra gente com carinho e do jeitinho que a gente é. E uma outra coisa que eu vou falar com você: muito cuidado ao ir fazer qualquer procedimento em salão. Tem muitos salões de cabeleireiro que eles não se importam nem um pouquinho com o que você quer pro seu cabelo, que você quer o seu cabelo cacheado. A pessoa vai fazer uma escova no seu cabelo, ela tem que estar com aquele pente que ela usou em outra pessoa limpo, sem química, a escova limpa e sem química, a chapinha limpa e sem química, porque tem muitos meninos que estão em transição, vão fazer só uma escova para ir num casamento, para ir num evento e saem com partes de seu cabelo alisado. Então, se vai fazer no salão, conversa com esse profissional antes, pede para ele esterilizar, né, limpar, seja o que ele puder fazer ali com os materiais que ele usa, para poder não ter resquício de química no seu cabelo. Deixe muito claro que você está passando pela transição capilar, que você não quer que passe nenhum produtinho para abaixar o volume, você não quer nada, você só vai fazer ali aquela escova e só, e mais nada. Deixa muito claro e pede esse cuidado com esse profissional, porque tem muita gente que não tem responsabilidade com isso e muitas meninas me procuram dizendo que foram no salão fazer o cabelo apenas para um evento e voltaram com partes de seu cabelo alisado. Então, muito cuidado com isso. De preferência, que você possa fazer essa escova, essa chapinha em casa, que você possa ter aí total controle do que você está fazendo no seu cabelo. E quais são os cuidados para fazer essa chapinha, essa escova em casa? Primeiro, nunca na tua vida você vai fazer escova ou chapinha com o seu cabelo completamente molhado. Escova você vai, secar um pouco e depois
você vai escovar e vai tirar. Agora, chapinha de cabelo molhado, nunca! Se você já fez em alguma parte do seu cabelo molhado, você vai ver que seu cabelo frita completamente. E, gente, isso destrói o seu cabelo. Seca o cabelo completamente, sem uma gotinha de água, tira tudo pra depois você fazer a chapinha. Ah, e lembra de passar o protetor térmico. É de extrema importância que você proteja esse cabelo do calor. Já que vai fazer cagada, ameniza essa cagada e passa o protetor térmico. Divide esse cabelo em mais mechas e não fica com a chapinha a vida toda na mesma mecha, no mesmo pedaço. Vamos evitar que esse dano seja maior. Então, se quer fazer chapinha, faça em menor quantidade. Não sou eu que tô te falando pra fazer, mas é porque eu passei pelo processo de transição e em alguns momentos eu senti necessidade de fazer e eu sei que é difícil. Então, se for fazer, diminua os danos. Então é isso, gente, não tem certo ou errado, cuide do seu cabelo e se preocupe muito mais em se conhecer, se aceitar, do que repetir os velhos padrões desse cabelo liso. Lembre-se o porquê você tá fazendo essa transição e o que você quer conhecer aí de você. Se dá vontade de fazer chapinha porque não se sente bem, tendo uma texturização, tá? Se a texturização não for o suficiente pra você e se realmente for a chapinha, siga os conselhos que eu dei. Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilha pra chegar até mais gente, pra ajudar aqui os vídeos terem mais visualizações e alcançar mais pessoas para que elas possam cuidar do seu cabelo de forma mais saudável e aprender a amar o que elas têm, né? Comenta aqui embaixo o que você achou, me diz aí se você tá há quanto tempo sem fazer chapinha, se você já parou de fazer, se foi difícil, vamos conversar sobre isso e incentivar outras mulheres a aceitar o seu cabelo natural. Um beijo e até a próxima!